dia, bom dia. Vamos ver se dessa vez conseguimos conversar com o povo. Estamos então aguardando a chegada da Janine e da Cláudia para nossa conversa de toda sexta-feira. Vou colocar aqui nosso título e deixar fixado aqui. Vamos ver se dessa vez dá certo, funciona de nós conseguimos conversar. Então, nosso tema de hoje, assim como toda sexta-feira, é câncer muito além da cura. Mas especificamente hoje nós vamos falar sobre o papel da sociedade civil na jornada do paciente oncológico. Tô com calor. E a Cláudia, que é diretora administrativa lá da Asprecan, ela vai contar para nós o que é a Asprecan, vai ser muito interessante. Vai estar entrando aqui conosco para nós podermos conversarmos juntos. Deixa eu ver, cadê elas? A Claudinha, eu sei que não tá no Brasil e a G tá lá em Minas. Que bom dia, minha flor. Chegando, minha parceira. Chegando, povo. Bom dia, Dani. Bom dia, Gê. Bom dia, Cláudia. Bom Ei, dia. Dani, desculpa a confusão aqui. Imagina, gente. Não, nada. Tudo é na hora que tem que ser. É. Bom dia, como vocês estão, meninas? Bem, graças a Deus. Coisa boa. Claudinha, conta pra nós onde você está. Eu estou em Luxemburgo. Bacana. É um ducado, né? Uhum. Fica entre Bélgica, França e Alemanha. Meu filho mora aqui e ele teve um neném tá fazendo 10 meses agora. E aí eu vim para conhecer, para ficar um pouco aqui com eles. Estou aqui desde abril. Aí Desde abril. Agora julho, desde abril. Julho agora eu estou indo embora. Aproveitando um pouco. Vai morrer de saudade. Nem fala, nem fala. Você imagina um bebê de 10 meses grudado no seu o dia inteiro, e aí de repente você vai embora. Mas é bom. É. Vamos para o nosso assunto de hoje, então. Vamos lá. A importância da sociedade civil na jornada do paciente oncológico. Eu comecei a falar um pouquinho da Cláudia, mas a gente sempre dá esse espaço para a apresentação da nossa convidada. Então, Claudinha, seja muito bem-vinda e se apresente para nós, conta para nós um pouco da tua história e da história da Asprecan também. Bom, pessoal, eu sou Cláudia Magalhães, sou voluntária da Asprecan desde 2016, quando foi criado esse programa que eu faço a gestão dele hoje, que chama Dedicação, que é um programa de voluntariado para acompanhamento de mulheres em tratamento de câncer de mama pelo SUS em Belo Horizonte. Então, já tem aí 8 anos que eu estou nesse dia a dia com essas mulheres, acompanhando em hospital, fazendo visita domiciliar, tentando ajudar e minimizar, né, barreiras e problemas que elas encontram aí no dia a dia delas. E a Asprecan é uma associação que está fazendo esse ano 40 anos. Em outubro, a gente comemora 40 anos de existência. Em 84, quando ela foi criada, não existia o SUS. Ela foi criada por um médico, que é o mentor aí nosso, que ele é mastologista e cirurgião plástico, a partir de um programa que ele vivenciou em São Paulo. Ele foi, na realidade, Tadeu fez cirurgia plástica, mas o foco dele sempre foi mama. Então, ele resolveu fazer mastologia, depois de ser cirurgião plástico, para entender, né, esse contexto aí melhor da mama. Então, assim, o privilégio de quem passou pelas mãos dele na cirurgia de mastectomia foi imenso, porque ele tinha visão não só da retirada da mama, como a visão do cirurgião plástico, deixando, né, minimamente cicatrizes e lesões aí.
Então, as mulheres realmente, eu acho assim que deve ter sido um benefício imenso, que não é normal, né? Porque quem faz a cirurgia da retirada da mama é um mastologista e nem sempre ele tem essa visão da cirurgia plástica. Ele quer simplesmente retirar a mama, ele quer retirar o tumor, ele quer, né, lidar com a cura dessa mulher. Então, muitas vezes, as cicatrizes aí não são levadas em consideração, né? E isso fica para o resto da vida, são marcas que essa mulher vai carregar eternamente. E aí Tadeu estava fazendo essa especialização, mastologia não era ainda dentro da medicina, uma área regulamentada, né, pelo MEC, e ele foi em São Paulo fazer uma especialização, e esse médico que foi o mentor dele em São Paulo tinha um programa chamado Buscativa, que era exatamente reconhecer dentro das comunidades, antes do câncer aparecer, mulheres que faziam parte de um grupo de risco dentro de um conceito que a gente tem, né, do que seja aí o grupo de risco para mulheres. E aí ele trouxe isso para Minas, implantou isso dentro de uma maternidade aqui em Belo Horizonte, que foi por muitos anos o Centro de Atenção da Saúde da Mulher, e demonstrou, assim, de várias maneiras, o quanto que a prevenção fez a diferença, que em 4 anos, Minas tinha um índice de diagnósticos precoces maior do que o do Brasil inteiro, só com esse trabalho de buscativa. E aí, nesse tempo todo que ele esteve trabalhando dentro do hospital, ele desenvolveu um sistema de informação também, que ele catalogava essas mulheres e passava todas essas informações dentro desde da hora que a voluntária ia na casa dessa mulher fazer essa pesquisa, que trazia essa mulher para o centro de saúde, depois para o hospital. Então, esses dados eram computados nesse sistema de informação, o que hoje a gente usa dentro do projeto que a gente desenvolve, unindo a atenção primária, secundária e terciária, uma coisa que não existe no SUS. O SUS foi feito totalmente fragmentado, a atenção primária tem a sua função, a secundária tem a outra, a terciária tem a outra, mas nenhuma delas comunica. Então, um município pequenininho, que só tem posto de saúde, por exemplo, se tiver algum paciente oncológico, dali para frente, ninguém sabe o que vai acontecer com ele, porque não tem um banco de dados que mostra para o gestor daquele município que essa mulher passou por cirurgia, que essa mulher passou por químio, passou por rádio, se ela está viva, se ela morreu, que tipo de tratamento que ela teve, né? Quanto tempo que ela demorou dentro do sistema para poder conseguir o tratamento. Isso não existe no SUS. Isso é uma carência imensa, que vão tentar agora, né, com essa política, essa nova política que está sendo implantada, minimizar isso. Então, eles começaram a enxergar que realmente não tem como, né, você simplesmente colocar essa mulher dentro do sistema e perder essa mulher de vista. Que realmente tem que ter esse acompanhamento. Existe legislação que determina prazo, existe legislação que determina os direitos que essa mulher tem, de atendimento, de tudo, e quantas não chegam a terminar o tratamento porque não conseguem seguir esse caminho sozinha. Né? Muitas vezes ela recebe um diagnóstico e não volta no médico. Ela faz a mamografia e não vai buscar o resultado. Né? Então, isso tudo tem que estar sendo feito passo a passo para que o sistema realmente funcione. E para que esse índice de mortalidade, de morbidade no Brasil diminua. Porque a tendência até então é de um crescimento astronômico, né? Eu até citei no papo que a gente teve a questão de saúde pública, né? Que já virou um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas é uma questão que tem que ter, assim, para ontem, né? Qualquer atitude. Então, quando a Precan saiu de dentro desse hospital, por questões políticas, infelizmente, o governo decidiu que esse hospital não seria mais a referência da saúde da mulher, até hoje não tem outro que faça o mesmo trabalho, então a gente começou a fazer esse trabalho de campo. Então as Precan começou a ir para as prefeituras, né, ir para a população de modo geral, fazer esse trabalho de prevenção, de identificação dessas mulheres. A gente está com um projeto enorme dentro de um município próximo a BH, que chama Nova Lima, que a vontade política do município levou a gente a investir nesse município por causa disso, né? Então, todos os profissionais que estão ali dentro da atenção primária foram capacitados dentro desse conceito do Buscativa. A DEU, em 2010,
lançou o modelo Mama Amiga, que é um simulador da glândula mamária, né, que a gente leva isso em palestras, em mobilização, e o agente comunitário, quando é capacitado, ele recebe isso para levar para dentro das casas. Esse modelo possibilita a gente, mulher, a ter a sensação do que é uma alteração real na mama, porque ninguém sabe descrever isso. Isso é uma questão tátil, não é uma questão verbal, né? Não tem como você verbalizar para a mulher assim, olha, você vai tocar na sua mama e se você conseguir achar um caroço assim, 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 ou se você perceber, não tem como verbalizar isso. Então, na hora que a gente começa a tocar nessa mama, a gente começa a perceber o que é uma alteração real. Qual que é a diferença entre uma alteração benigna e uma alteração maligna? Né? Chama atenção para a mulher como ela deve fazer esse toque, quando ela deve fazer esse toque. Esse toque não é feito de qualquer maneira, não é feito todo dia, né? Não é a questão de chegar e simplesmente passar a mão na mama e está tudo bem. E reconhecer também que o câncer não se manifesta apenas como forma de caroço. Existem outras alterações que devem ser observadas na mama. Inclusive, o câncer de mama no homem, ele vem muitas vezes em forma de uma irritação da pele, em forma de uma picada de inseto, parecendo que é, né, uma feridinha, uma coisa assim muito pequenininha, e que eles também não reconhecem, lógico, porque para homem nem mama eles têm, né? Quanto mais câncer de mama. Isso ainda é um tabu na cabeça deles, assim, incrível. Mas e a tem uma gente tem porcentagem, tem uma porcentagem considerável, né, Claudinha? Com De relação à índice mulher, o índice de câncer no homem representa 1% do câncer da mulher. da mulher. Mas como está aumentando de mulher, essa proporção continua a mesma. Então, do homem Sim. também está Sim. aumentando. Né? Então, não é para deixar isso. Eu tive contato, fiz entrevista, bati papo com homens que já tiveram câncer de mama, e assim, a desinformação, até dentro do próprio sistema de saúde, é imensa. E para eles é um constrangimento entrar num consultório de um mastologista ou de uma mastologista. Isso para eles é constrangedor, né? É dizer para o mundo que ele tem um problema na mama. Que mama é coisa de mulher, não é coisa de homem, né? Sim. E o sistema, né, não impõe para o homem uma prevenção como para a mulher. Então, o homem não tem, igual tem para a próstata, né? Que ele tem lá, depois de 50 anos, fazer o toque, fazer os exames de sangue anualmente. Não existe esse protocolo para o homem com relação ao câncer de mama. E ele também não pensa que é, né? Ele vê a alteração, às vezes ele percebe a alteração, mas ele não pensa nisso. Ele vai cuidando daquilo ali de alguma forma e a gente tem dados que mostram que mais de 8 mil mamografias foram feitas em homens. Então, assim, é um risco muito alto também. Né? E além de ter a parte genética, né, a parte familiar, eles entram nesse circuito todo. Se a mãe teve câncer de mama, principalmente na faixa dos 50 anos, todos os filhos são grupo de risco, inclusive os homens da casa. Então, independente dela ter 1, 2, 3 filhos, todos ali são grupo de risco. Todos têm que ser observados, todos têm que ser acompanhados, né, para evitar aí que a doença apareça de uma maneira tardia. Então, todo o trabalho da Asprecan é voltado para essa questão da prevenção, sabe? A gente está numa contramão imensa, porque a gente vive num país que não é preventivo, né, totalmente curativo. O médico sai da faculdade só para cuidar da doença, ele não cuida do paciente. E a gente tem visto isso cada vez mais, porque cada vez menos o médico toca no paciente, cada vez menos o médico se aproxima, né, da realidade de vida do paciente, do dia a dia, do histórico. A reclamação das pessoas, a reclamação das pessoas com relação a isso é assim, é gritante, é tipo, nossa, mas ele nem olhou na minha cara, ele nem me tocou, ele nem me perguntou, né, isso, isso, isso. E quando a pergunta vem do paciente, muitas vezes o médico dá uma resposta tão invasiva que a pessoa sai dali sem entender, né, entra muda e sai calada.
pessoal. Claudinha, se interrompendo, essa semana eu tive com a minha oncologista e a sala dela ao lado da outra sala, né, de consulta. E o médico atendendo um casal, eu não sei qual dos dois estaria com o tumor. Gente, os termos que ele usava eram todos tão técnicos, e falando, e falando. Eu olhei para ela assim, lógico, estava dando para eu ouvir, ela estava em silêncio, já registrando as minhas queixas, as minhas melhoras e tal. Eu falei com ela assim, ele está dando aula? Né? Porque eu ali não entenderia nada do que ele está falando. Imagino que o casal, mais simples também, e assim, uma notícia impactante, né? Naquele momento, eu fiquei assim, fiquei boba de ver. Sabe, a forma de falar tão técnica, tão precisa, mas totalmente técnica. Infelizmente, eles não têm essa formação, né? A faculdade não diz para eles isso. Isso é pessoal, né? O médico tem empatia ou não tem, isso é da pessoa. Né? A gente tem discurso nosso lá dentro do nosso grupo de que o médico simplesmente entrega uma guia de internação para a paciente e ela pergunta, doutor, vou internar por quê? Saiu de casa com a mamografia na mão para mostrar a mamografia para o médico. Ela nem abriu a mamografia, porque ela não tinha a menor noção que ela poderia ter um câncer. Ela tinha 40 e poucos anos de idade, ela teve uma inversão do mamilo, ela foi tomar banho, percebeu que o mamilo dela estava invertido, e ela tentou manipular o mamilo, e o mamilo não saía, estava totalmente endurecido, e ela resolveu ir ao posto de saúde. Quando a enfermeira viu, né, ainda bem que a enfermeira percebeu que era uma alteração, né, porque a maioria também não tem nem essa informação direito. A gente está falando, a gente vive em capital, né, gente? Agora você imagina... No interior. Você sabe, né? Então, assim, a enfermeira teve esse cuidado de mandá-la direto para o mastologista. Né, a mamografia, pediu uma mamografia e já encaminhou. Durante esse período, assim, foi super rápido. Uma coisa que não é natural também de acontecer. E quando ela chegou na frente do mastologista, ele simplesmente entregou para ela uma guia de internação. Aí ela falou, doutor, mas eu vou internar por quê? E ele falou com ela assim, você tem câncer de mama, ninguém te falou, não? Aí o que a pessoa faz numa hora dessa? Sozinha, porque ela não sabia que ia ter qualquer tipo de coisa, ela foi ao médico sozinha, né? Ela não estava preparada para uma notícia dessa, não tinha câncer de mama na família dela, ela não tinha nem ouvido nenhum caso, não tinha convivido com ninguém que tivesse passado por isso. Era uma jovem, mãe, já tinha passado por traumas de casamento, de agressões, de tudo, e assim, uma vulnerabilidade social total. Essa mulher entra para dentro do banheiro do hospital, senta no chão e chora, né? Chora. Até a faxineira do hospital entrar no banheiro e vê-la naquela situação, e a faxineira sentar do lado dela e começar a conversar com ela para entender por que ela estava chorando, se ela estava sozinha, se queria que ligasse para alguém. Quer dizer, olha a inversão do papel. Esse papel é o papel do médico, né? O médico deveria ter tido essa preocupação. Você está sozinha? Eu preciso conversar com você, mas eu preciso que você esteja acompanhada de algum parente, de alguém que pudesse vir com você na consulta para a gente poder conversar. Esse é o papel do médico, e não simplesmente jogar na cara dela que ela tem um câncer. Se ele viu que era, a primeira postura que ele tinha que ter era essa, né? Olha, eu estou olhando seu exame aqui, deu uma alteração, mas eu preciso conversar com você acompanhada de alguém da sua família. Tem alguém com você aí? Se não tiver hoje, bom, você volta amanhã com alguém para a gente poder conversar, alguma coisa nesse sentido, né? Porque a partir incluir a família. A partir daí mudou toda a visão que ela tinha do médico e da doença. Porque o médico virou o cão, né? E, se ele era Deus, ele virou o cão, porque ela não conseguia olhar para a cara dele. E ela teve que passar pela cirurgia com ele, para retirar da mama. E ele foi tão, assim, insensível com tudo, porque o protocolo, tudo bem, era uma urgência, mas o protocolo diz que antes de você fazer a mastectomia, você tem que verificar se a pessoa tem metástase. Né? Porque o quadro muda, o tratamento muda. E depois da retirada da mama, na colocação da prótese, ela teve a rejeição.
eu vejo isso como aquela coisa assim, tem que ter a rejeição para o médico enxergar que atrás daquela mama tem outro problema, que não era só a mama. Porque se a prótese não tivesse dado problema, ela não ia descobrir que ela já estava com metástase. Porque aí ela teve Nossa, que voltar para retirar a mama. Quando ela foi retirar a prótese, é que ele foi fazer os exames para poder fazer a varredura e aí percebeu que ela estava com câncer no pulmão. Ela já tinha uma metástase pulmonar, nossa. entendeu? E aí mudou o contexto todo. Ela passou a ser uma paciente paliativa, né? O tratamento foi outro, a quimioterapia foi outra. Sim, Isso é realidade do dia a dia. Isso aconteceu com ela porque eu vi. Agora, quantas com outras já devem ter acontecido isso? Com quantas outras? Né? Ela não ia ser a única, né? Infelizmente, não deve ter sido a única e nem a última. Mas, porém, ela está aí. Está fazendo tratamento paliativo, já tem desde 2018 isso. Então, assim, está vivendo a vida dela, voltou para a escola, quis fazer técnico de enfermagem. Era uma pessoa assim. Eu falo que se existe fênix no mundo, é ela. Cada vez que ela Vida. interna, eu falo, ai meu Deus, dessa vez será que ela sai do hospital? Ai meu Deus, será que vai dar certo? Que é uma infecção atrás da outra, é um problema atrás do outro, até a medicação fazer efeito, aquela coisa toda, né? Mas isso Claudinha, acontece. e como que é isso na sua vida? Como que você absorve isso? Como que foi você se voluntariar, né, junto às Precam? Como Todo, que foi, assim? todo mundo me pergunta duas coisas, né? Você fez isso por causa da sua família? Eu tenho, né? Minha família é grupo de risco. A minha mãe teve câncer de mama e eu já perdi uma irmã também com câncer fulminante. Ela teve um câncer que chama câncer oculto, que já apareceu também como metástase óssea. Então foi assim um troço muito, muito alarmante assim, foi muito chocante. Mas não foi. A minha relação com a Asprecan não tem nada a ver com isso. Foi realmente uma chamada, daquelas coisas assim, né? Me chamaram para ir ali conhecer um trabalho voluntário e eu quis conhecer. E aí, quando eu comecei, eu não quis parar de fazer mais. Essas mulheres, assim, eu falo que elas fazem parte da minha vida 24 horas por dia, porque eu acordo todo dia pensando o que eu vou fazer hoje para movimentar a vida delas de alguma forma, né? Vou criar alguma brincadeira no grupo, vou chamar para sair, vou fazer visita, a gente vai encontrar, eu vou ao hospital numa consulta com alguma delas, o que eu vou fazer para movimentar a vida delas, assim. Eu sempre procuro estar próxima de quem está mais vulnerável, né? Lógico, sem deixar as outras na mão, mas assim, o grupo trabalha muito nesse sentido, né? De valorizar a vida delas, de elevar a autoestima, né? E de proporcionar para elas realmente momentos que mostram para elas que a vida existe, né? E que a cura é uma projeção que tem que ser o objetivo delas, né? Que Então, grupo que é esse? assim, Que esse é o grupo existe um grupo. Dedicação. É o grupo que E foi tem um. formado. E esse Tem, grupo vocês se encontram através de quê? Através de WhatsApp? quando o grupo foi formado, em Tá. 2016, a gente buscava essas mulheres através das assistentes sociais dos hospitais. Então, essa assistente social entrava em contato com a gente, dizendo: olha, chegou uma paciente nova aqui para a gente no serviço, a gente apresentou para ela a proposta do projeto e ela quer ser acompanhada. E a gente fazia esse contato, esse acompanhamento. Depois que entrou a Lei de Proteção de Dados, a gente não pôde mais contar com essa assistente social, porque esses dados passaram a ser dados sigilosos. Então, a gente trabalha entre elas mesmas, né, que já estão no grupo, buscam dentro do hospital as pessoas que estão ali, que elas percebem que estão sozinhas, ou que estão com medo, ou que estão inseguras, ou que não sabem como que vão lidar com essa questão, e elas se aproximam dessas pessoas e chamam para o grupo. E aí a gente tem o WhatsApp com elas todas e com as voluntárias. A gente tem um trabalho que eu falei, né, de visita domiciliar, né, tem um esquema de fazer uma visita para elas e sempre que a gente consegue arrecadar a cesta básica, roupa, produto de limpeza,
o que seja, que a gente consegue de alguma forma arrecadar, a gente começa a fazer essa distribuição entre elas. E a gente intensifica muito, durante o ano, a gente tem uma agenda de algumas coisas que a gente consegue fazer com elas. Tem uma ceramista, por exemplo, que é parceira nossa, que ela cede o espaço dela, né, o ateliê. Num final de semana a gente vai lá com elas, ela faz uma oficina com as meninas de cerâmica, e ali a gente faz palestra, a gente leva fotógrafo, a gente leva maquiadora, a gente leva alguém que faz massagem, a gente faz um café da manhã, e elas passam ali uma manhã, né, batendo papo, fazendo algumas atividades, brincando, divertindo, contando caso, interagindo umas com as outras, e depois a gente volta para receber essa peça pronta, que ela trabalha a peça, ela pinta, e a gente entrega para elas de presente a peça que elas fizeram. Isso é uma constante. Todo ano a gente faz isso. A gente tem também uma parceria com um grupo é um retiro espiritual, chama Brahma Kumaris. Eles têm um espaço fora de Belo Horizonte, então é um final de semana que a gente vai com elas para lá. A gente vai na sexta-feira e volta no domingo, depois do almoço. E também ali tem várias atividades, né, de relaxamento, de autoconhecimento, voltado para essa questão da autoestima. Elas fazem yoga, fazem várias atividades. Essa última vez que nós fomos, virou uma farra de brincar de rouba-bandeira, de brincar de queimada, de brincar de boneca, né? A gente fez assim um ambiente para elas totalmente lúdico mesmo. E elas levaram filhos, levaram marido, né? A família foi compartilhar também. E é um lugar que tem uma alimentação extremamente saudável, porque tudo é plantado e colhido lá, né? As refeições são feitas por eles mesmos, nada industrial, nada químico. Então, assim, elas passam o final de semana num detox, tanto espiritual, quanto físico, quanto mental, emocional. E a gente procura sempre estar com elas lá pelo menos uma vez por ano. E fora isso, né, organizar algum piquenique, algum passeio. A gente tem também uma parceria legal com uma outra organização que faz sempre isso, né? A gente encontra no Parque Municipal no final de semana também, então tem várias atividades ali para elas poderem fazer, e sempre tentando interagir, sabe, Dani? Porque, assim, eu acho muito importante, a Janine está aí, né? Ela pode falar mais especificamente disso, mas assim, elas têm que entender que elas não estão sozinhas, que tem outras mulheres passando pela mesma situação e que muitas vezes a situação da outra é pior do que dela. Sim. Então elas ainda podem contribuir com a outra pessoa. Sim. Elas podem ser úteis, passando pelo tratamento, elas podem ser úteis para outra pessoa. E isso fortalece, né, para elas essa questão de vida mesmo, né? Eu estou viva porque, além de eu estar com a doença, eu consigo ajudar outra pessoa, né? Eu consigo transferir a minha força de viver, de vontade de viver para essa pessoa. Uma coisa muito importante que as Precã conseguiu. Essa é a força da história da pessoa, a força de ela querer continuar vivendo, ela querer continuar aqui, fazendo parte de tudo isso. Muitas vezes eu acho que é isso que me move, sabe por quê? Eu não conseguiria ser eu mesma, do jeito que eu me vejo, se eu não tivesse sempre do lado de alguém que precisasse de alguma coisa que eu pudesse dar, sabe? Eu sempre acho que eu tenho muito além do que eu precisava, do que eu preciso para viver, né? Vamos colocar assim, né? Que eu tenho muito mais para dar do que para receber. Então, essa minha doação é como se a minha roda de vida realmente estivesse constantemente movimentada, né? Estava sempre movendo. Eu dou e recebo, eu dou e recebo, eu dou e recebo, eu dou e recebo, e essa roda não para de girar. Né? E isso também, isso me impulsiona para essa vontade de fazer o que eu faço, porque eu não consigo simplesmente imaginar acordar todo dia e não fazer nada por ninguém. Sabe, não ter esse objetivo na minha vida. Eu não sei te explicar o porquê disso. Isso não é uma cultura da minha família, isso não vem de ensinamento, sabe? Isso é
uma coisa minha mesmo e realmente eu não consigo. Eu não consigo olhar para alguém na rua que esteja... Eu distingo, né? O pedinte, que é o pedinte vagabundo, vamos colocar assim, pesado, mas vamos colocar assim, aquela pessoa que está ali na rua de malandragem, daquele que realmente é carente, né? Que realmente precisa. Então, eu lidei muitos anos, antes de lidar com a questão do câncer, eu lidei muito tempo com pessoas em situação de rua. Então, assim, eu entendo o porquê das pessoas, sem crítica, né? Nenhuma crítica, Sem mas assim, julgar. eu não quero saber a causa, né? Se ele está ali, se ele podia estar em outra situação e não fez nada para isso acontecer. Não cabe a mim esse tipo de julgamento. Mas eu sei que ele está ali, que ele está precisando. Nem que seja de um abraço, nem que seja de uma oração, né? Do lanche que a gente levava, mas principalmente da palavra. E quanto mais passa o tempo, Daniela, eu vejo que quando você abre para essa palavra para o outro, na escuta, né, quando você está pronto para escutar, nossa, você tem tanta história de vida, tem tanta coisa interessante, tem tanta gente boa, né, nesse meio, tem tanta gente realmente que você fala assim, não, que pena, né? Podia estar melhor? Podia estar vivendo melhor? Podia, mas tá aí. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ajudar. Né? Nessa situação, você tem que ajudar a pessoa a viver o melhor possível. E com o câncer é a mesma coisa. Né? Eu estou ali realmente para mudar a realidade dessa mulher e fazer com que ela se sinta bem apesar do câncer. Com que ela tenha alegria apesar do câncer. Né? Então, assim, há uma coisa que eu ia falar, foi uma coisa muito importante da iniciativa que a Asprecan teve, foi de criar essa comissão que chama Minas contra o Câncer. Durante muito tempo a gente batalhava sozinha essas questões do advocacy, né, desses direitos da paciente, vamos colocar. Então, assim, sozinha a gente não conseguia nada. A gente não conseguia uma audiência pública, a gente não conseguia mobilizar o poder público, a gente não conseguia entrar no gabinete de um vereador, de um deputado, para poder conversar sobre o tema. E a partir do momento que isso virou uma comissão, que foram agregadas várias outras organizações, não só com relação a câncer de mama, mas com câncer de modo geral, quando as pessoas começaram a chegar na comissão, então ali a gente tem psicólogo, a gente tem advogado, a gente tem pessoas que querem fazer essa diferença. E aí a gente começou a conseguir as coisas. A gente conseguiu ano passado o transporte para paciente que mora em Belo Horizonte, coisa que não tinha. Era uma dificuldade imensa, porque o transporte público de Belo Horizonte é caro. E essa paciente muitas vezes não conseguia terminar o tratamento por falta de condição de pagar a passagem do ônibus. Ela não conseguia... era um peso a mais, vamos colocar assim. A mulher que tem filho, se ela tiver que escolher entre o tratamento e o pão e o leite do filho, ela vai escolher pelo pão e o leite e vai abrir mão do tratamento. Então, isso foi uma conquista da comissão, Com certeza. que fez toda a Isso é muito diferença natural. para essas mulheres. Tá picando um pouquinho. Como ela está longe, pode ser a questão da internet. Ver se consegue voltar. É um trabalho muito lindo, né, Dani? Nossa, mãe, Nossa. como o mundo precisa, né, de pessoas assim. A gente tem que saber como que a gente pode se voluntariar, né, junto com a Asprecan, né, eu faço parte, mas ainda não pude atuar com elas, não. Estou entrando com elas em um projeto que deve sair agora a aprovação. Então, mas assim, tudo isso que elas fazem, né? A gente aqui é sentado agora, dá aquela vontade de estar lá já praticando, né? Fazendo as visitas. Nossa, é muito importante
importante isso. E Em eu, relação a uma ajudar a outra, pode falar, meu amor. eu achei muito interessante todo esse trabalho de organização, porque muitas vezes as próprias instituições, Secretaria de Saúde, né, não tem essa organização cuidadosa, né, de Não tem, conectar uma informação à outra, de catalogar tudo não isso. tem. Não Vai muito disponibiliza, né? Não não disponibiliza. conecta uma informação na outra, né? Como se elas ficassem sempre isoladas. E É, pelo que a Cláudia estava nos trazendo, elas se conectam, essas informações, né? Elas trazem realmente uma abrangência, né, com relação ao tratamento e a essas mulheres que estão participando lá do projeto. Porque conecta as informações, sabe exatamente onde elas estão, que parte do tratamento, o que elas precisam fazer ainda. é. Me trouxe muito isso de organização, coisa que não se tem nas instituições públicas, assim, essa profundidade de estar tudo direitinho, ajeitadinho, organizadinho e ainda uma assistência de muito mais qualidade. Sim, e eu vejo pelo grupo, né, como que uma realmente ajuda a outra, sabe? Uma já passou por uma situação e na mesma hora elas indicam, aí a Cláudia vai lá e orienta melhor, né, qual médico ou não. Eu tô com duas pessoas do grupo que eu tô atendendo, mas uma não faz parte muito do grupo, não. Mas foi apresentada pelo grupo que ela não tem o câncer, ela tem outras doenças. E como foi importante uma ouvir a outra, sabe? E Claudinha voltou? Oi. Querida, nós estamos Falando, falando da Cláudia, Eu estou importância do grupo, né? escutando. Pode falar que eu já estava escutando. isso, a gente está falando da importância dos grupos, dessa organização que tem, poder ter essas informações catalogadas e o quanto, sim, quando se reúnem essas mulheres, o quanto a história de uma vai conectar na outra e contribuir para que elas olhem, então, de repente, a minha história não é tão difícil assim, então vale a É, pena continuar. é. E eu vejo no grupo a importância da Cláudia, sabe? Assim, a confiança total, né, das meninas, enquanto a Cláudia escreve, relata, orienta, e todas têm um retorno, né, Cláudia? Todas têm um retorno. Ela se preocupa em É, ler tudo, todo dia, essa né, igual você questão está é falando assim, aí, imagina. a gente tem dúvidas, né, constantemente. É lógico, eu não sou Sim, médica e a minha postura é sempre essa, né? Eu nem sou família e nem sou médica, exatamente. né? E não substituo família em hipótese alguma, né? A gente quer agregar a família a esse grupo de apoio. Então, eu sempre me coloco nessa situação. Eu sei até onde, né, como voluntárias, né, uma coisa que é marcante quando a gente faz a capacitação com as meninas é dizer exatamente isso. Você tem que entender o seu limite de atuação, porque se você ultrapassar isso, você se torna responsável pelas consequências, né? Então, assim, não indicar nunca automedicação, não entrar na vida familiar dessa mulher, se existe discussão, se existe briga, se existe conflito, a gente não está ali para resolver essa situação, né? Você está ali para orientar, você tem que fortalecer essa mulher para que ela dê conta do tratamento, apesar de tudo que ela tem que passar no dia a dia dela, né? Que a doença veio a mais. Ela já passa por um monte de situação, como todas nós temos nossos problemas, né? A doença aí vai ser mais um na vida dela. Então, assim, a gente tem que fortalecer essa mulher para que ela passe por tudo que ela tem que passar de uma forma mais amena, menos Amém. pesada, né? Mas nada de interferir na vida dela diretamente. Então, eu costumo sempre falar com elas o seguinte: não coloca no grupo questões familiares disso. Já tirei mulheres do grupo por causa disso, que brigava com o marido e gravava a briga e colocava no grupo para todo mundo ouvir, né? E ameaçando de morte, ameaçando de abandono, ameaçando, e o grupo tem que participar disso? Não, tem nada a ver. A questão das perdas ainda é um ponto frágil do grupo, porque quando uma delas morre, as outras todas se fragilizam
Então, assim, eu demorei muito tempo para conseguir equilibrar o grupo nesse sentido, porque antes eu não falava nada. Eu sabia que a pessoa estava, né, já no ponto de morte. Eu participava com a família desse momento, a voluntária que estava acompanhando participava desse momento, mas eu nunca colocava no grupo. Só que elas viam na rede social. E algumas cobravam, falava, puxa vida, você sabia que a fulana estava mal assim, nem falou pra a gente podia ter feito isso, ter feito aquilo, podia ter ido na casa dela, podia ter feito visita no hospital, e me cobrando. E por outro lado, algumas falavam, eu não quero saber quando alguém tiver para morrer, eu não quero participar. Aí eu tive que buscar ajuda de uma psicóloga, né, que é uma pessoa que eu admiro demais, e fui atrás dela e falei com ela, me ajuda aí, como que eu faço? Trabalhar isso num grupo tão heterogêneo, né, de opiniões tão diversas, sensibilidades tão diversas, mas é um tema que é real, né? E aí eu fui começar a trabalhar com elas nesse sentido. Falou, ó, gente, eu começo a falar assim, fulana internou, né? É aquela história do gato subiu no telhado. E aí eu vou colocando, olha, se quem quiser participar disso, me chama no privado, que a gente vai colocando em dia as notícias. Mas a comunicação da morte tem que acontecer no grupo, porque é uma forma de a gente demonstrar para a família que a gente se importa, que a gente realmente viveu o que a gente vivenciou com essa mulher, não foi à toa. Não foi simplesmente para a hora que a família recebe, né, a notícia da perda, o grupo simplesmente se afasta. Até hoje eu acompanho filhos, né, de mulheres que já morreram, que morreram e deixaram crianças muito novas. Eu tenho contato com o marido, eu sei quando eles precisam de alguma coisa, eu interfiro, por exemplo, na compra de material escolar dos meninos até hoje. Eu sei que o mais velho, ela morreu no dia do aniversário do mais velho, ele ia fazer 12 anos. Nossa. Então eu sei o tanto que ele sente, né, o dia do aniversário dele, para ele é um troço que não deveria existir mais, né? Uma criança que não comemora aniversário, ele não consegue. Sim. E aí eu sei do potencial dele com relação à escola, então eu incentivo, né? Eu faço campanha, eu consigo material escolar todo para ele de primeira, para ele não faltar nada, para não ter nada que ele sinta falta nisso. É um menino que batalha, que já começou a trabalhar desde muito novo, na brincadeira de vender bala, né? Depois ele foi fazer curso de corte de cabelo, nós conseguimos máquina para ele de cortar cabelo, ajudamos a montar o salãozinho dele em casa. Então, assim, a gente vive isso com a família. Eu não perco contato com as mães das meninas, que eram as mães que acompanhavam muitas vezes no tratamento, não o marido. Eu continuo com contato com as mães, né? E isso é uma coisa que o grupo tem que entender, né? Que a pessoa viveu aquele tempo com a gente ali, que eu não posso simplesmente ignorar. Então eu tenho que realmente, né, preocupar em colocar na rede social a história dessa pessoa, despedir dessa pessoa da forma que tem que ser feita essa despedida, e não deixar morrer a imagem dela dentro do grupo também, né? E eu de vez em quando eu coloco, olha gente, lembra desse dia, né? Eu coloco uma foto da pessoa lá, né? Vocês lembram que a gente estava ali e tal com ela? Para poder não deixar morrer mesmo, né? Não tem que deixar perder essa convivência que a gente teve com essa pessoa. E elas todas elas fazem muita diferença no grupo, elas fazem a história do grupo, né? E a gente não pode deixar perder essa história. E aí eu comecei a contar para elas devagar, ó, então, olha, fulano internou, o caso dela agravou, ou surgiu uma metástase e né, o tratamento dela agora mudou, ela vai precisar de mais apoio, ela vai precisar de mais carinho, de mais atenção, quem puder fazer alguma coisa e tal. E aí a gente vai acompanhando até realmente, né, acontecer ou não a questão da morte. Mas as pessoas me perguntam muito isso. Primeiro é se tem vínculo com a minha família, e segundo é como que eu lido com essa situação. Se eu faço terapia, por exemplo. Sim, é o que eu te uma preocupação, uma preocupação que as pessoas têm. E eu não faço, eu não tenho, eu não sinto essa necessidade. Porque desde que eu comecei a conviver com elas, fortaleceu muito em mim essa questão de que a morte é uma coisa que faz parte da vida,
né? Morrer tem que ter um motivo, mas todo mundo morre. Então, eu tenho tanta tranquilidade, vamos colocar assim, de que o meu papel durante essa jornada do tratamento delas foi bom. Foi Vamos colocar, né, que eficiente, foi carinhoso, foi. eu fiz tudo que eu podia fazer Sim. e realmente eu não quero saber dessa pessoa sofrendo. Eu não quero que essa pessoa fique vegetando. Eu não quero chegar no hospital e ver, como eu já vi várias vezes, a pessoa totalmente deformada. Porque você olha para a pessoa, você não reconhece a pessoa. Né? Ou porque está muito inchada de medicamento, o tom da pele diferente, ou então começou a definhar. Né? Está muito Mas magrinha, está ali. e você acha Eu que não isso quero. foi mais uma falta de informação do próprio médico, uma falta de cuidados dentro de tudo que você socorre as pessoas, as mulheres? Essas deficiências que você encontra? Por exemplo, a Não, moça, isso normalmente quando chega num ponto do tratamento que medicação já não faz, né, resultado, não faz efeito, e que realmente dentro do limite que o SUS tem, né, de oferta, chegou no limite ali, que não existe mais outra medicação, ela entendo. entrou realmente num processo simplesmente de cuidado clínico, né, então vão cuidar da dor, vão cuidar do bem-estar dela dentro desse limite que ela tem, para mim ali já não é mais vida, né? Ela já já não consigo enxergar essa pessoa como eu fazendo bem, incentivando, incutindo nela uma vontade de viver que não é vida, né? Que não vai ter resultado, né? Elas também na maioria das vezes elas nem percebem esse momento, não, né? Já chega num ponto que já perde até a consciência mesmo, não é isso. Mas eu não tenho problema de lidar com essa questão da morte, sabe? Assim, eu já perdi pai e mãe, então meu pai foi um trauma na minha vida, a perda dele, foi a primeira perda, né? Depois dele eu comecei realmente a perceber a morte de uma outra maneira. Muitas vezes, eu acho que a minha terapia é o dia a dia com elas, sabe? Eu acho que Que se essa troca fortalece. mesmo, e é isso que eu falei, essa roda girando, né? O dar e receber é uma terapia constante, é o dia a dia que me fortalece muito. Então, respondendo a pergunta, Janine, questão de voluntariado, né? Sim. Agora a gente está, por exemplo, numa campanha de conseguir voluntários dentro do município de Nova Lima, porque com o projeto em Nova Lima, a gente vai aí reconhecer dentro da população total de Nova Lima quem são essas mulheres do grupo de risco e quem são as mulheres que vão receber esse diagnóstico. O que é a proposta do projeto? É que um grupo de voluntários de Nova Lima faça essa visita domiciliar, para que não precise ter o deslocamento de Belo Horizonte para Nova Lima. Então, o próprio grupo de voluntários em Nova Lima consiga fazer essa visita mensal, consiga preencher para a gente o relatório do diário de bordo, que é um instrumento que a gente usa aí, para dizer para o médico quais são os efeitos colaterais, quais são as queixas que essa mulher tem durante o período do tratamento que ela está passando, é uma maneira dela ter argumento para conversar com o médico, né? Então, ela vai chegar na frente do médico com questões tipo, nessa sessão de químio, a minha cabeça doeu demais, ou eu tive muito enjoo, ou eu tive prisão de ventre, ou meu intestino soltou, ou eu tive erupção na pele, meu apetite diminuiu, eu estou com a boca com a sensação de metal na boca. Ele vai saber qual é a medicação que está provocando esse tipo de efeito e o que ele pode fazer para minimizar isso. Ou ele diminui o medicamento naquela próxima sessão, ou ele entra com um antialérgico antes da sessão, ou ele muda a medicação, porque realmente o efeito colateral está atrapalhando o tratamento, ela está enfraquecendo. E aí a gente começa a conversar com o médico e interferir, né, junto com a mulher, dar para ela esse suporte mesmo, para que ele interfira diretamente no tratamento e conheça quais são esses efeitos colaterais que ela tem.
não tem que passar pelos efeitos colaterais, né, do medicamento. A gente sabe que eles existem, mas não quer dizer que você tem que passar. Importante isso, Cláudia, porque tendo essas informações, ele consegue realmente poder mexer na questão da medicação, ou diminuir, ou aumentar, ou trocar, interferir de forma a trazer mais qualidade de vida para essa paciente. Uhum. É isso que eu falo. A gente tem uma lista lá de efeitos colaterais. Você não tem que passar por isso tudo, só porque você está fazendo quimioterapia. Não quer dizer que toda mulher tem que ter enjoo, dor de cabeça, boca amarga, isso, aquilo, outro, porque está fazendo quimioterapia. Não. Né? Você tem que conseguir alimentar bem, você tem que conseguir se hidratar bem, você tem que conseguir dormir bem, você tem que conseguir fazer exercício físico durante o tratamento para diminuir todos os efeitos colaterais. Você não tem que sentir, né, tudo que está ali possível de sentir. Então, é uma forma de a gente dizer para o médico, né, olha, presta atenção nisso, né, ô doutor, tratamento é individualizado, né, isso aqui é uma pessoa que está na sua frente, que está te dizendo que a quimioterapia está provocando nela esse efeito e que esse efeito está atrapalhando a vida dela, né, o dia a dia dela, a qualidade de vida dela. Então, o que o senhor pode fazer para minimizar isso? Né? Então, vamos trabalhar junto nessa questão. Para alguns médicos precisa alertar isso, né? Chamar a atenção dele para isso, porque para eles é muito mais fácil passar um protocolo geral, assim. Único. Único. Para todas. Agora, essa coisa de ter um tratamento individualizado, de sentiu esse sintoma, quem sabe a gente diminui essa medicação ou inclui outra para tirar esse sintoma, é um olhar que traz muito mais trabalho, né? Traz mais atenção, traz mais trabalho. De repente, a gente vai precisar alertar esse médico que olha um pouquinho mais com calma, sai do piloto automático. Dá para resolver isso? Não resolver? E outra coisa, Dani, também é tirar o foco da questão emocional, né? Porque tudo, não sei se é geral, né? Isso. Tudo que a gente sente hoje, é depressão. Você tá sentindo isso porque você tá com problema emocional. Então toma ansiolítico, toma remédio para dormir, toma esse. Sabe assim, no final das contas, o médico está tratando como se fosse psicólogo e psiquiatra. E eles não são, né? Então, assim, o efeito colateral ele está ali para ser minimizado dentro da medicação da quimioterapia e não colocando mais remédio na vida dessa mulher. Ele não vai diminuir efeito colateral dando ansiolítico para ela. Ele não vai diminuir efeito colateral dando remédio para ela para dormir. Não, ela tem que conseguir dormir, ela tem que conseguir alimentar, ela tem que conseguir andar, fazer exercício físico, tomando a medicação da quimioterapia e não enfiando nela aquele tanto de remédio. Né? E a coisa mais comum que tem é isso. Você vai chegar em casa, você vai olhar para ela, estou tomando 3 ansiolíticos. Como assim? Um durante o dia para eu ficar, né, mais ágil, para diminuir minha depressão, um para poder dormir, o outro para poder acordar. Só falta, sabe assim, aquela coisa? Você toma um que te dorme, outro que te acorda, outro que te deixa feliz, outro que diminui a sua felicidade para você não ficar eufórica. E aí, quando você vai ver, a mulher tá se intoxicando mais ainda, com remédio que não precisava tomar. Né? Então, a gente leva para ele essas informações exatamente pensando nisso. Tem outras formas. Então, quando, por exemplo, a gente convidou a Janine para fazer esse projeto, né, que está na fase aí, se Deus quiser, de construção mesmo, exatamente para a gente conseguir tirar essa mulher dessa necessidade de tomar remédio para dormir, para ela entender de uma outra forma isso. Né? Eu tenho que desligar do meu problema quando eu quero dormir, eu tenho que deitar minha cabeça no travesseiro e estar segura para eu poder dormir tranquila. Né? Então eu tenho que entender, eu tenho que entender o processo do adoecimento. Eu achei legal, nós tivemos uma proposta agora do pessoal das ciências médicas, achei super interessante. Eles querem trabalhar com um grupo de mulheres que recebem o diagnóstico para tratar com elas antes da cirurgia, para elas entenderem todo esse processo cirúrgico pelo qual elas vão passar. Sabe, eles
querem fazer um trabalho com elas. Eu achei super interessante isso. Super A mesmo. gente vai Inclusive, começar. incluindo a família, né? Incluindo É, os todo familiares, os maridos, mundo, principalmente. porque mutilação, gente, te retirar a mama é uma mutilação, não deixa de É. ser. Colocar a prótese minimiza isso, mas não resolve, né? Porque Uhum. sabe que, além de tudo, ainda tem o risco aí da rejeição da prótese. Prótese não é uma coisa para a vida inteira, não é uma coisa Sim, eterna, sim. né? De repente, no meio do caminho, ainda vai ter que passar por cirurgia para troca dessa prótese, se ela teve o diagnóstico muito nova. E tem outras coisas, né, que envolvem isso. Não é vaidade, né? É a questão de colocar a prótese, muita gente vê como vaidade, não é vaidade. A questão da auréola, né, de poder fazer a micropigmentação, ou de poder estar ali trabalhando isso, essa autoestima dela. Tem mulher que já falou para mim que acha que não merecia. Por quê? O marido falou com ela assim, mas eu não ligo, se você não tem mamilo, você vai querer colocar o mamilo aí para quê? Sabe? Para mim não vai fazer diferença. Eu sei que não é real, é só uma Ah, tatuagem. isso é É desse sensibilidade. tipo, é nesse nível, né? Então você pensa assim, pelo amor de Deus, né? O que você faz com a cabeça dessas pessoas para poder mudar isso, É, né? é. Tem muita coisa. O Nossa, é mundo muito. oncológico é um mundo assim que eu acho que só quem está lá dentro mesmo para poder entender tudo que acontece com essa mulher durante essa jornada. Mas o São papel muitos da sociedade desafios. civil aí, das nossas organizações, é exatamente É esse. impressionante, né? E tem vindo muitas associações, né, de próprias mulheres que tiveram câncer e vão fazendo grupos e dando todo o apoio, né, investem, conseguem parcerias. Isso é muito importante É, mesmo. Nossa, o depoimento de nossa, quem vivenciou é sempre muito importante, né? é, Sempre é uma constante demanda que a gente tem de ter presente em todas as nossas ações, sejam audiências públicas, sejam no dia a dia do nosso no curso, da capacitação, de ter alguma das assistidas dando esse depoimento. dando, querendo ou não, Realmente né, muda. aquela até que tá escondendo a situação, já está sofrendo sozinha, quando ouve, igual você falou no início, né? Já sabe que tem É, outras quantas, também passando por aquilo. quantas empresas que eu fui e que a empresa não sabia que ela estava Os passando funcionários. por uma situação dessa, estava com dúvida, não, por exemplo, foi no, no médico e não teve coragem de fazer a mamografia, né, porque teve medo de fazer, e Uhum. aí, quando a gente começa a conversar, começa a contar, começa a falar sobre a prevenção, aí fala, ai, não, nossa senhora, eu tenho tanto medo disso, eu tenho muito medo de fazer a mamografia, eu tenho medo de me tocar e de perceber alguma coisa, né? E aí você tem que ficar bater naquela tecla, gente, quanto É, antes melhor, é. né? Melhor. Não perde esse tempo, não, porque é decisivo, né? Um mês para um nódulo, dependendo da agressividade dele, faz toda a diferença. Então, assim, a mulher tem que conhecer seu corpo, ela tem que tomar posse dessa questão mesmo, né? Eu tenho que cuidar de mim mesma. O Sim. médico, a partir do momento que eu preciso de cuidado médico, eu vou procurar um médico. Mas antes disso, eu que tenho que me cuidar. Não Eu sou existe essa responsável. coisa de que, eu não me toco porque existe um ditado que diz que quem procura acha. Quem procura acha, né? Mas quem procura acha e cuida e cura, né? E quem não procura e não acha, quando vai achar, né, pode acontecer de uma forma que não é a melhor possível. Você acha, São essas. a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Sempre só com a outra, É né? sempre E a olha gente lá. faz Isso pensa é o E a assim. normal, outra né? lá longe, né? Ô, Janine, a rotina do dia a dia de vida, né? A gente não para nunca para pensar em Não para. nada. Nada. Né? Você nunca vai adoecer, você nunca vai acordar com problema, você nunca vai ter uma doença, sua vida está vivendo, você está vivendo o dia a dia ali, isso realmente não entra, né, no seu dia a dia.
essas questões não são levantadas, né? E muitas vezes a pessoa faz tudo certinho, Sim. né? É uma mulher que se alimenta bem, dorme bem, faz exercício físico, não tem caso de câncer na família, tá ali na vida dela, na rotina dela, de trabalho e tal, achando que tá tudo ótimo, tudo certo, e aí aparece um câncer. E aí a hora que ela para pensar, ela fala, gente, mas o que que eu fiz de errado, né? O que que eu fiz que possa ter... E não tem essa justificativa. Não existe uma causa única para um câncer. Sim. Né? Não tem essa resposta. O médico, nem com relação a cigarro, a bebida, ele não pode afirmar que aquele câncer foi em função disso ou daquilo. Né? Porque o câncer de mama, por exemplo, de ovário, muitas das vezes ele é hormonal. E aí, como é que você lida com isso? O hormônio é uma coisa que está ali no seu organismo. Né? Quando é que você vai parar para pensar que esse hormônio pode estar te levando a ter um câncer? O hormônio está ali, é seu, né? Ele faz parte do seu organismo. Né? Então, não tem uma justificativa, não tem uma causa, não tem uma culpa. Isso é outra coisa que as pessoas também têm que entender, né? Não é o que eu fiz, não é se eu mereci por algum motivo, né? Porque eu fiz ou porque eu deixei de fazer. Não. Se ele vier, ele vai vir, simplesmente. Né? Ele vai aparecer pensando que basta ter uma célula. E é o quê? E é para lidar, se ele aparece, é para lidar. É para lidar com ele, é para aceitar e lidar com ele. Né? A gente fala muito isso com o homem. Você não tem a mama porque você não tem hormônio para desenvolver a mama, mas a célula mamária está aí. Você tem a célula mamária. Né? A gente sabe lá que o embrião, quando ele está sendo formado, ele tem tudo igual. Né? O hormônio é que vai definir a questão do sexo. Então, se a mama vai desenvolver ou não, é só uma questão de hormônio. Mas a célula está ali. Então, basta ter uma célula para ter uma alteração. E vai ser naquela célula que essa alteração vai acontecer e que vai ser transformado num tumor. Então, não tem nada que justifique, né? Não tem nada, não tem causa, nada disso para poder justificar e para questionar e para poder entender por esse lado. A questão realmente é de aceitação, né, e de cuidado. A partir do momento que o diagnóstico apareceu, ou que a suspeita de diagnóstico apareceu, é pensar em cuidar, é tratar. Eu falo às vezes assim, a insuficiência renal crônica, gente, fazer hemodiálise, para e pensa. Né? Você está ali naquela máquina 3 vezes por semana, 4 horas durante um dia. Você não tem que lidar com isso? Você não tem que viver essa realidade? Você tem pressão alta? Você tem uma bomba relógio dentro de você, né, que pode explodir a qualquer momento? Você não tem que cuidar? Você não tem que remediar? Você não tem que ir para médico? Você não tem que ficar constantemente medindo pressão, tomando medicação? Então, o tratamento é uma doença, né? O câncer é uma doença tratável. E tem que ter o tratamento e tem que seguir o tratamento, né? Isso mesmo. E não ficar relevando estigmas, né? Uma mensagem acabar final com isso. para A mensagem final é essa, né? Ser voluntário, gente, é uma coisa que vale muito a pena. Eu acho que todo mundo tinha que passar pela experiência do voluntariado pelo menos uma vez na vida. Faz muita diferença. E, assim, tem muita gente precisando de muito pouca coisa para a gente, né? Às vezes é muito pouco para a gente e para outra pessoa é essencial. E esse é o papel do voluntário, é descobrir o que a pessoa precisa que você pode oferecer. Isso mesmo. Nada além daquilo que você tem. Você não tem que tirar de você para dar para o outro, né? Não vai te fazer falta. Não é isso. E nem também pensar que você vai dar só o excesso que você tem também. Ah, eu tenho demais isso, então eu vou dar. Também não é por aí. Né? Mas é realmente doar, né, aquilo que você tem de melhor para aquela pessoa naquele momento, para suprir a necessidade dela mesma ali e fazer a diferença na vida dela. Eu acho que isso é essencial. Sabe, as Precan está aí aberta, de portas abertas para receber todo mundo, não só no programa Dedicação,
né? Mas se você tem alguma coisa que você possa oferecer, se você tem um dom, se você tem uma habilidade, se você tem um projeto de vida Disponibilidade. que seja dividir com alguém isso, né? Procure a gente, olhe nas redes sociais o trabalho da gente, é mamamiga.com.br o site, né? Uma pergunta também, a associação chama Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, por isso a Asprecan. Mama Amiga é o nome do movimento que a gente faz com todos os nossos programas e projetos, né, que foi batizado com o modelo, que é esse simulador da glândula mamária. Esse modelo chama Mama Amiga. Por isso que a Asprecan, às vezes, é mais conhecida com o nome Mama Amiga do que a Asprecan, né, porque a Asprecan acabou ficando um nome muito grande, né? Mas o Mama Amiga chama mais atenção. Então, é a mesma organização, não são dois nomes diferentes, tá? Mama Amiga é Movimento Mama Amiga pela Vida. É isso que a gente faz com os nossos projetos. Então, entra lá no site, o Instagram nosso é Mama Amiga pela Vida, tá aí na chamada, né, do vídeo. Conheça o trabalho da gente, vamos fazer parte disso, porque mulheres, a gente é grupo de risco desde que a gente nasce mulher. Nunca se esqueçam disso, né? A possibilidade de ter o câncer de mama existe a partir do momento que a gente nasce mulher. Então, Aqui pensa colocaram, ó, nisso. lindo esse trabalho. Eu tive câncer de mama e estou no final do tratamento e faz, sim, toda a diferença ter alguém para te ajudar. Sabe, né? Com Os certeza. grupos são, né, gente? Os grupos são É, muito importantes. Porque o sempre. tratamento, tem muita gente que acha que tratar o câncer é ir lá fazer quimio e vir embora para casa. E não é isso. A vida, o contexto da mulher com câncer, qualquer que seja o câncer, Em né, tratamento. envolve muita coisa, né? Muito além da quimioterapia. Então, a gente está aí para isso, viu, Dani? É. Obrigada, A minha minha Flor. mensagem é de agradecimento, né, a Cláudia e a toda a equipe lá da Asprecan, de todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que eu tive a oportunidade de conhecer, participei de um evento e espero continuar participando de muitos outros, né? Com Pelo que eu estou certeza. vendo, é tão grande, tão abrangente, né? E realmente as pessoas precisam da gente e a gente não tem nem noção, né? E a Elas gente vão ser. precisa delas, né, Jane? Não esqueça E disso. com A gente certeza, é aquela precisa passagem delas. mesmo, é a passagem do The Chosen que eu vivo falando, né? Que eu peguei para mim total. Jesus falando com João, que era coxo, né? E o João questionando com ele: eu sou coxo, como que eu vou curar um coxo? Ele vai me ver coxo, né? Então é isso, e Jesus fala com ele: não, exatamente para mostrar a sua fé nesse movimento, uma vez que você e tem a fé e vai lá e vai curar, né? Então, de toda forma, a gente tem muito que doar, a gente tem tudo dentro da gente para poder expandir esse amor, né? E o tempo para fazer e colaborar da melhor forma, né? É isso aí. Bacana, querida. Obrigada, Claudinha, mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, Dani. Bom te conhecer, viu? A gente não vai perder contato. Sim, vamos continuar conversando. Eu adorei a história da Mama Amiga. Na nossa conversa, já na reunião, eu falei, eu gostei muito dessa ideia e é algo que a gente precisa pulverizar mesmo, porque quando a Cláudia falou que isso pode ser colocado em qualquer lugar e que foi colocado inclusive em estádio de futebol, isso pode ir para as escolas, isso pode ir para as casas das pessoas, já meu olhar já se expandiu, tipo, as pessoas precisam saber disso, precisam conhecer mais sobre isso. Mas a gente conversa de E repente até numa outra. perder esse medo também de falar sobre câncer, né, gente? Porque esse Sim, estigma, esse preconceito atrapalha demais. O preconceito destrói toda a condição de prevenção, sim, sim. Vou deixar né? esse Vergonha, meu né? abraço, o meu, o meu carinho e gratidão por nós estarmos aqui falando sobre esse assunto, sobre esse tema que é tão importante para a gente poder trazer luz para tudo isso. Quanto mais a gente fala sobre isso, a gente pode trazer um pouco da nossa contribuição para que isso saia desse estigma, desse rótulo de medo, de pavor, mas olhar para o ângulo de mais paciência, com mais calma, de entender melhor o que está acontecendo. E eu acho que é isso que a gente tem nas sextas-feiras,
é muito importante para que a gente possa ajudar outras mulheres a entender o que acontece com elas e trazer para elas uma possibilidade de qualidade de vida e de entendimento do que acontece com elas. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo, Claudinha, com Deus. Tchau, Você Kitane. também. Tchau, tchau. Tchau.